Mas estamos chegando hoje ao capítulo 21, parte 20. Você pode ouvir as outras mensagens, estão disponíveis na internet. Na semana passada nós falamos sobre o preço da fidelidade. Nós vimos o primeiro momento mais difícil de Jeremias, quando ele é preso e sofre no corpo toda aquela dificuldade, e a gente aprendeu qual é o preço da fidelidade: suportar acentuada perseguição, e a gente pode reagir. O texto bíblico nos ensinou que a forma de reagir a isso é permanecer na palavra, na verdade divina. A gente viu também que o preço da fidelidade envolve enfrentar variada hostilidade, e a gente pode enfrentar crendo que Deus está presente, e tratar com honestidade a própria vulnerabilidade. Como que a gente faz isso? Nos rendendo ao Senhor. Isso nós tratamos no capítulo de número 20. Hoje, nós vamos falar sobre a resposta divina. Você veio aqui hoje e as pessoas sempre pensam em um aspecto da resposta divina. Nós vamos tratar um aspecto distinto hoje, o que nós vamos ver que o texto está nos oferecendo sobre a resposta divina. O capítulo, ele vai nos mostrar que o rei Zedequias, ele quer ouvir uma resposta de Deus. E, para começar, a gente tem que responder algumas perguntas iniciais. Quando você consulta Deus, o que você quer de fato ouvir? Às vezes na vida a gente está sempre consultando a Deus. Quando essa consulta é realmente verdadeira, não é? Você sabe o que Deus deseja realizar em sua vida? É uma outra pergunta que você precisa entender e ouvir de Deus. Qual o caminho você está disposto a percorrer depois da resposta divina? O que você faz depois do que Deus comunica a você? Isso é importante no contexto do livro, porque nós temos um Deus que fala em toda a Bíblia, mas sobretudo no contexto do reino de Judá. Nós estamos aqui lembrando, no reino de Judá, o povo de Israel sofreu uma divisão. Nós não temos mais o reino do norte, alguns foram levados, mortos, alguns desceram para Judá, e nós temos o reino de Judá, que o profeta Jeremias está sendo usado para alertar o povo do que iria acontecer diante daquele comportamento idólatra, de imoralidade, de perdição que estava o reino do sul, Judá. O texto então vai nos ensinar, meus irmãos, algumas coisas interessantes. Eu queria que você estivesse atento, porque o que nós vamos falar aqui, como sempre, interfere em nossa dinâmica de vida. Então a primeira coisa que nós vamos ver é que a resposta divina, que é o caso do capítulo 21, confronta a hipocrisia. É o número 1. A resposta divina confronta toda a hipocrisia. Vamos ler o texto bíblico, verso 1 e verso 2, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias enviou-lhe Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, e eles disseram. Então, essa comitiva mandada pelo rei Zedequias vai até o profeta Jeremias. Verso 2, e disseram: consulta agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor faça por nós uma de suas maravilhas, e assim ele se retire de nós. Jeremias 21, 1 e 2. Então, olha só que interessante. É bom a gente logo dizer aqui que esse Pazur que é mencionado no capítulo 21 não é aquele do capítulo 20. O rei Zedequias está com a cidade sitiada já pelo rei da Babilônia, e faz uma comitiva para perguntar o profeta Jeremias a respeito disso. O verso 2 diz: talvez o Senhor faça por nós uma de suas maravilhas, e assim ele se retire de nós.
Então há um desejo. Agora nós devemos considerar algumas coisas interessantes aqui, porque Deus traz uma palavra específica para Jeremias transmitir ao rei. Por isso que o capítulo 21 gira em torno da resposta divina. O que nós estamos fazendo? Nós estamos identificando o ponto central de cada capítulo. O ponto central é uma resposta depois de uma consulta a Deus. É bom você lembrar que o livro de Jeremias não está organizado cronologicamente. Como que a gente sabe disso? Pela ordem dos reis. Os reis estão aí só para lembrar para você, para a gente identificar o momento histórico. Então, o reino de Judá, um recorte do Josias para frente, porque nós temos outros reis, mas Josias é o rei que faz uma reforma, depois Jeocás, Jeoaquim, Joaquim, Zedequias. Então, nós estamos ali, Zedequias, já no final do reino de Judá, antes da invasão em definitivo, porque Jerusalém vai sendo saqueada em vários momentos, e por fim fica o governador Gedalias colocado pelos babilônicos. Então nós estamos naquele momento ali, por isso que a gente sabe que o livro todo não está em ordem cronológica. Às vezes menciona Joaquim, às vezes menciona Zedequias, pula para um outro assunto. A gente vai organizando para a gente entender na nossa cabeça os momentos do povo de Judá até a destruição de Jerusalém e do templo em definitivo. O texto está nos dizendo, então, que Zedequias manda aqueles homens perguntarem para Jeremias que Deus viesse de encontro a eles, né? Por incrível que pareça, quando a gente chega aqui em Zedequias, nós já temos muitos anos da palavra profética de Jeremias. Então, eles já tinham ouvido muitas coisas do que Deus esperava do povo e que Deus queria. Então essa fala do verso 2, ela soa um pouco estranha, não muito. Deus já tinha decretado o que iria fazer, mas ele estava buscando a Deus. Nós vamos ler lá para você entender. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, antes de Zedequias ainda. O nome de sua mãe era Neusta, filha de Eunatã. Ela era de Jerusalém. Ele, Joaquim, fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. Verso 10 diz: naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto seus oficiais a cercaram, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres, seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele. Isso aconteceu antes de Zedequias. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, ele levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, Nabucodonosor retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. 14. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes, os homens de combate, todos os artesãos, os artífices. Era um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia, também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, as mulheres do rei, os oficiais do rei e os líderes do país. Verso 16 diz: o rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Fez Metanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar, e mudou seu nome para Zedequias. Então Zedequias tinha um nome anterior, foi mudado para Zedequias, era Matanias. Verso 18 nos diz então a biografia, né? Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, reinou 11 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Jeoaquim. Por causa da ira do Senhor, isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então esse é um pouquinho da história de Zedequias, esse homem, esse rei. Voltando ao verso 2, o capítulo que nós estamos tratando, verso 2, Jeremias 21, 2 diz: então, consulta agora o Senhor por nós,
porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Então, fale com Jeremias lá, porque nós estamos sendo a nossa cidade está sitiada, ele está nos atacando, já tinha tido uma investida, nós já vimos aqui, e ele diz então, talvez o Senhor faça para nós, ou por nós, uma de suas maravilhas. Uma de suas maravilhas. É interessante, a gente observa isso no nosso dia a dia, que algumas pessoas elas não estão se importando muito com a vontade de Deus, com a aprovação, se Ele está aprovando aquela caminhada ou não de vida, e num dado momento elas vão a Deus para ratificar um desejo. É isso que estava acontecendo, que não era sincero, porque Zedequias é o último rei de Judá. O momento é difícil, Deus já tinha declarado uma palavra contra o seu próprio povo, ele estava tratando esse povo, e o coração dele não estava totalmente voltado, o coração de Zedequias, para a verdade divina. Ele não estava tão interessado assim de ouvir a resposta divina. Quando nós estamos diante de Deus, o nosso coração precisa ser sincero. Por isso que a resposta divina, ela confronta a hipocrisia, confronta. Quando Deus se pronuncia, Ele não faz para alimentar a nossa hipocrisia, antes a sua palavra vem desnudar toda a hipocrisia, nunca alimentar a hipocrisia ou a falta de sinceridade. Nós vamos ver que vai ser assim, porque produz um confronto, não respeita aquela simulação das pessoas. Jeremias estava simulando, não estava sendo sincero. Naquele momento que tinha ouvido tanta coisa do profeta, ele está esperando um milagre, isto é, que Deus o livrasse daquele momento difícil. Coisa que Deus não fez pelas razões óbvias que nós já estamos vendo aqui. Quando você consulta a Deus, você está fazendo isso com sinceridade? Você quer ouvir uma resposta e está pronto a obedecer mesmo? O rei Zedequias, depois de tudo, de uma decadência total, ele estava querendo que Jeremias falasse o que ele queria ouvir. Esse é o ponto. Quando nós estamos diante de Deus, nós não podemos ouvir o que nós queremos, nós precisamos abrir o nosso coração com sinceridade e ouvir a voz de Deus. Mas ele já tinha embutido na sua petição um desejo. Fala com Jeremias, talvez Deus faça um de seus milagres, nos livre dessa situação difícil. Não que Deus não pudesse fazer isso, mas o seu coração não estava sendo sincero. E a resposta divina iria confrontá-lo, como nos confronta em todos os momentos. Então, quando você vai para Deus, e quando você ouve a resposta, essa resposta, ela é soberana, ela não respeita a hipocrisia, e ela quer ver sinceridade, para ter efeito depois da resposta, senão não adianta nada. Então, a primeira lição, a resposta divina confronta a hipocrisia, e fez isso nesse primeiro momento. Segundo, a resposta divina também, ela suplanta os desejos egoístas. Desejos egoístas. Significa aqueles desejos que nós temos que estão desalinhados com o céu. Desalinhados com o céu. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz: seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Isto é, Jesus nos ensinou que quando a gente ora, a gente tem que estar aberto para a vontade de Deus. Mas a resposta divina, ela sempre vai contra a hipocrisia e o egoísmo. O desejo que não está alinhado com a vontade de Deus. Por isso que a resposta divina, ela quebra aqueles caprichos individuais. É resposta divina. Então ninguém vai poder manipular a resposta de Deus. Às vezes, num dado momento da história ou de alguns filmes que a gente assiste, parece que os sacerdotes de uma certa religião, eles podem ser manipulados para falar alguma coisa que o rei que manda consultar, para que ele receba a palavra que ele quer. Ele manipula com ofertas, ele manipula com posições, ele manipula com riquezas. Não se pode fazer isso com Deus. Ninguém pode manipular Deus. Não pode. O rei Zedequias, então, vai receber uma palavra dura daquele momento, diferente daquela fala, daquela expectativa de um milagre de Deus.
que não era o caso naquele momento. Ele queria que ratificasse o seu desejo, um milagre, um livramento. Mas vamos ouvir o texto bíblico, versículo 3, olha só. Jeremias, porém, respondeu-lhes a comitiva: digam a Zedequias, assim diz o Senhor. Nós temos 3 momentos aqui que Deus fala assim: o Deus de Israel, estou a ponto de voltar contra vocês as armas de guerra que estão em suas mãos, as quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia e os babilônios, os quais cercam vocês do lado de fora do muro, e eu os reunirei dentro dessa cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês, com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e grande indignação, matarei os habitantes dessa cidade, tanto homens como animais, eles morrerão de uma peste terrível. 7. Depois disso, declara o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, seus conselheiros e o povo dessa cidade, que sobreviver à peste, à espada e à fome nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dos inimigos deles, daqueles que querem tirar-lhes a vida. Ele os matará à espada, sem piedade, sem misericórdia, não terá deles nenhuma compaixão. Então, diante de uma expectativa de um rei que fazia o que Deus desaprovava, diante de um desejo, de uma tentativa de manipulação de uma resposta, ao contrário disso, Jeremias é usado por Deus para trazer uma palavra dura, como nós estamos ouvindo até aqui. E aí a gente vai um pouquinho para a história, um pouquinho mais de Zedequias, segundo Crônicas 36, o capítulo todo fala desses momentos finais, antes da destruição de Jerusalém. Nós vemos lá assim: Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Olha só, não se humilhou diante do profeta que lhe falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. Olha que tristeza. O verso 15 e 16, que não está aí, completa, diz assim: falou-lhes insistentemente por intermédio de seus mensageiros, porém eles zombavam dos mensageiros, desprezando suas palavras e ridicularizando os seus profetas. Olhe só, zombando, desprezando a palavra profética. Se nós considerarmos que o profeta teve um ministério de 40 anos, de décadas, quantas vezes a sua palavra foi desprezada? Quantas vezes eles pensaram: há anos eu estou vendo esse profeta falar e nada acontece, como nós vimos na semana passada. Jeremias está falando, sua palavra não é levada em conta mesmo por esse rei que consulta agora, que está o rei Zedequias, que manda consultá-lo. Isso é muito triste. Deus não respeita a hipocrisia nem o egoísmo, porque houve uma consulta e uma resposta como direção divina para a vida dos habitantes de Jerusalém. 2 perguntas que você precisa responder aqui. A primeira é: como você está reagindo diante daquilo que Deus está falando? Porque Deus está falando. Como você reage diante daquilo que Deus fala? O que você está querendo ouvir? Deus estava falando aqui ao rei Zedequias. Não era aquilo que ele queria ouvir, nem era aquilo que ele estava desejando, mas era uma palavra de Deus, dura, mas era a palavra de Deus. Ele tinha uma expectativa já externada no verso 2 desse capítulo. Mas Deus está falando com ele outra coisa, por um processo de desobediência, de distanciamento de Deus. Por isso a resposta divina, ela vai também suplantar o egoísmo, porque ela revela a vontade do próprio Deus. Terceiro, a resposta divina propõe também uma tomada de decisão. Por isso, esses aspectos da resposta divina muitas vezes não são falados, porque a gente está numa relação, ou as pessoas elas estão numa relação de
pedir e de receber resposta, dentro de outros aspectos elas pensam, não é? Aqui a gente está vendo um outro aspecto, mais profundo. Deus estava propondo para eles uma tomada de decisão. Então, o que isso significa? A direção divina ou a resposta divina sempre traz responsabilidade. Eu tenho que tomar uma decisão. Então vejam bem o que o texto vai nos dizer no verso 8. O verso 8 está destacado aí. Vamos ler juntos? A segunda vez que Deus está falando de uma forma tão clara aqui no capítulo. Diga a este povo, assim diz o Senhor: ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Isto significa que eles precisavam tomar uma decisão. Meus irmãos, em toda a Bíblia não tem meio termo, não tem o meio caminho, não tem a posição que você fique mais ou menos na presença de Deus. Ou você está ou não está, ou você obedece ou não obedece. Caminho de vida, caminho de morte. Então, essa resposta divina está propondo aqui uma escolha acertada. Tem duas decisões. Dois caminhos estão sendo apresentados. Põe diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. A gente vai ver agora o que é o caminho da morte daqui a pouco. Então, essa resposta divina propõe também discernir qual é o melhor caminho. Nós estamos decidindo muitas coisas ao longo da vida. Precisamos de discernimento. E o povo precisava de discernimento naquele momento. A resposta divina vai propor não confiar em si mesmo, mas confiar em Deus naquilo que aparentemente seria o pior, ou a pior decisão. Nós vamos ver aqui. Olha só o que diz 21, 9 e 10. Nós vamos entender isso. É o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que ficar nesta cidade, ficar em Jerusalém, morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas todo o que sair e render-se aos babilônios, que os cercam vocês, viverá e escapará com vida. Decidi fazer o mal e não o bem a essa cidade, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. Ele a incendiará. Então a gente aprende aqui que se o povo de Deus, de Judá, se rendesse, esse, por incrível que pareça, seria o caminho da vida. A rendição, quer dizer, não vou lutar. Vocês têm que se render ao rei da Babilônia. Como fez Joaquim, já tinha feito. Então já temos um outro momento, uma segunda invasão aqui, uma ação de fora para Jerusalém. Discernir isso. Então na vida prática, o que seria esse caminho da morte? Porque ele disse, eu coloco o caminho da morte e o caminho da vida. A gente aprendeu que se render seria o caminho da vida. Mas analisando um pouco mais, a gente aprende 3 coisas aqui. Primeiro, que o caminho da morte pode ser visualizado, pode ser representado num movimento que é contrário ao de Deus. E isso é fato. Trazendo para nós hoje, quando Deus manda você ir para a direita e você vai para a esquerda, você está fazendo um movimento de existência, um movimento de caminhada, um movimento de vida contrário ao que Deus desejou, planejou, e isso sempre vai ser caminho de morte. Mesmo recebendo essa palavra, eles não estavam dispostos a ouvir a voz de Deus e discernir que o caminho da vida era a rendição. Então é importante que a gente ouça a Deus para que a gente não esteja em movimento contrário à ação divina. A gente tem que estar junto com Deus no que Ele está fazendo. Amém, irmãos? Deus está indo em uma direção e você precisa estar caminhando com Deus, não em outra. Segundo, o caminho da morte pode ser também visualizado quando o processo de vida é marcado pela desobediência. Quase todos os reis fizeram isso, um caminho contrário, de desobediência. Não estavam obedecendo a Deus. E 3, o caminho da morte pode ser visualizado quando se ignora o que Deus está falando. Nós temos um profeta falando, Deus está falando hoje. E quando eu estou ignorando o que Deus está me falando, eu tenho prejuízos terrenos e eternos. Prejuízo é agora e o prejuízo é para a vida toda, na eternidade. O caminho da morte. Estou ignorando, quando as pessoas ignoram Deus, ignoram o que Deus está falando. Então, andar com Deus
significa tomar uma decisão na direção certa. Várias vezes, e Moisés, num dado momento, Moisés vai dizer: olha, se o Senhor não for com a gente, eu não vou sair daqui. Se o Senhor não estiver presente, eu não vou. Porque ele aprendeu que a melhor decisão é caminhar com Deus. Mas Edequias, nesse exato momento, ele não estava disposto a ouvir a voz de Deus e não estava levando em conta a direção de Deus, o caminho da vida, que era a rendição naquele momento. Existem na prática hoje para nós, a gente precisa entender esse processo. Se o caminho que a gente está escolhendo, debaixo da direção divina, é o caminho da vida, é sempre o caminho da vida. E a gente tem que perguntar, nós precisamos verificar em nossa caminhada de vida se nós estamos em comum acordo com Deus, escolhendo o caminho que Ele mesmo está propondo. Porque quando você escolhe outro caminho, é sofrimento. Jerusalém foi destruída, o templo foi queimado, e foi uma desordem total, uma tristeza total, morte, peste, como diz o texto. Isso aconteceu. E algumas pessoas foram levadas para um cativeiro de 70 anos, porque escolheram um caminho de morte. Às vezes no ministério a gente se esforça para apontar um caminho de vida para as pessoas, mas às vezes a gente verificando que a pessoa está tomando uma decisão que é caminho de morte, que é prejuízo existencial, que é prejuízo para a família, que é prejuízo para o seu ministério. É uma derrota total, é um processo de descida. Capítulo 2, declínio espiritual. Mas como igreja e como líderes e como pessoas de Deus, nós temos que afirmar o caminho da vida, que é com Deus, é debaixo da direção de Deus. Não tem outra coisa a fazer. Agora, eu tenho visto muitas pessoas escolhendo outro caminho, andando, está em colisão com a vontade de Deus, está abrindo mão de Deus, da palavra de Deus. Isso é caminho de morte. Então, nas várias decisões que a gente tem da vida, a gente tem que ouvir a voz de Deus. Isso é caminho de vida. Do contrário, a gente vai ter prejuízos incontáveis. Então, escolha o caminho da vida. Amém, irmãos? 4. A resposta divina também estabelece um padrão de existência não comum. Não é um padrão de existência que todo mundo está vivendo, não. É um padrão diferenciado. É a palavra melhor que eu escolhi aí para mostrar isso. É um padrão de vida, de existência diferenciado. Isto é, a resposta divina mexe com o nosso comportamento, com a nossa religiosidade sem vida e sem fruto. Está propondo aqui também. A direção divina confronta a hipocrisia, suplanta desejos egoístas, propõe uma tomada de decisão e estabelece um padrão de existência diferenciado. Vamos ver o que aconteceu aí? Verso 11. Está na Bíblia. Por isso que faz bem a gente ler a Bíblia, coisa boa. Recomendo a você, ler a Bíblia é coisa boa. Digam à casa real de Judá. Terceira vez que Deus fala dessa forma. Ouça a palavra do Senhor. 12. Ó dinastia de Davi, assim diz o Senhor: administrem justiça cada manhã, livrem o explorado das mãos do opressor, senão a minha ira se acenderá e queimará como fogo inextinguível, por causa do mal que vocês têm feito. Eu estou contra você, Jerusalém, você que está entronizada acima deste vale, na rocha do Planalto. Jerusalém é uma cidade a 800 metros acima do nível do mar. Você que está entronizado acima deste vale, na rocha do Planalto, declara o Senhor, vocês que dizem: quem nos atacará? Quem poderá invadir nossas moradas? 14. Eu os castigarei de acordo com as suas obras, diz o Senhor. Porei fogo em sua floresta, que consumirá tudo ao redor. Uma coisa que a gente vê é que a casa real, ela estava fora da sintonia, estava distante do padrão divino. Numa relação com Deus, meus irmãos, se você tem uma relação com Deus séria, a sua vida é outra conversa. A tua fala é uma fala distinta, seu comportamento é diferente. Os seus sonhos de vida, o propósito de vida, tudo isso você aprende com Deus, é diferente. Quando Deus fala, Ele não fala apenas para atender alguma coisa que você quer. Ele está tocando em você, Ele está estabelecendo um padrão, Ele está dizendo: olha, é assim, para que haja mudança. Então, a casa real de Judá, está falando aí ao rei Edequias e aos seus,
precisava ouvir a voz de Deus, verso 11. Precisa ouvir a voz de Deus. Será que hoje você precisa ouvir a voz de Deus de uma forma específica? Deus está falando hoje aqui. Amém? Eles deveriam administrar com justiça, porque eles estavam explorando as pessoas. Dentro daquele quadro do reinado de Zedequias, havia exploração também. Eles deveriam descer do pedestal da arrogância, verso 13. O verso 13 disse: quem nos atacará? Quem poderá invadir nossas moradas? Se você já leu os capítulos anteriores, alguns profetas diziam: está tudo bem com a gente. A paz, a paz. E Jeremias diz: não há paz coisa nenhuma. E agora a prova estava aqui. É uma palavra de Deus ao rei, que consulta. Nós estamos vendo que essa consulta não era uma consulta sincera. Não era uma consulta de quem estava dizendo assim: o que o Senhor tem a dizer, eu vou fazer, o que o Senhor tem a declarar para nós. Quando nós estamos na presença de Deus, é assim que tem que ser feito. Mas ele não estava fazendo isso. Por isso nós temos no verso 4, verso 8 e verso 11, 3 momentos específicos. Olha lá. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Consulta lá para a gente. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Verso 8, diga a este povo, assim diz o Senhor. E 11, diga a casa real de Judá. E Deus vai falar. Deus estava falando com o povo, estava falando com a liderança, estava falando com todos o que iria acontecer. E quando Deus responde, Ele estabelece para nós um padrão. E se nós não estamos ok com aquilo que Ele deseja, Ele quer que a gente conserte e avalie a própria vida e venhamos assumir um comportamento adequado, como Ele deseja, um estilo de vida aprovado por Deus. Zedequias não está tendo um reinado aprovado por Deus pelas razões que nós já vimos aqui, que ele fez o que Deus reprova, que ele não estava em sintonia com Deus, muitas vezes ouvindo outros deuses. O seu reinado estava contaminado. Mas mesmo andando em desobediência, mesmo andando na idolatria, ele consulta o profeta. O que estava se passando em seu coração? Ele tinha um desejo. Nós estamos fazendo tudo isso aí, mas de repente Deus faz um milagre e livra a gente nessa hora. Meus irmãos, por isso que Deus age aqui de forma profunda, severa até nessa expressão, e traz uma exortação diante de uma consulta. Por isso que nos dias de hoje, em nossa relação com Deus, a gente tem que entender esse processo. Você quer uma resposta? Às vezes as pessoas dizem: eu estou esperando uma resposta de Deus. Então, se você está esperando uma resposta de Deus, você tem que estar com o seu coração totalmente aberto. Até a motivação da consulta tem que ser avaliada. O que a gente está pedindo a Deus, o que a gente está consultando a Deus. Deus tem respostas em sua palavra. Deus usou o profeta Jeremias para trazer uma resposta. A resposta de Jeremias não foi aquela que o rei Zedequias queria ouvir. Mas hoje, se a gente consulta a Deus, a gente tem que estar aberto. Fala a Deus o que o Senhor quer, nessa situação, naquela situação. Porque a resposta divina confronta a hipocrisia. E se há hipocrisia, ela vai ser verificada. Deus sonda o coração. Então, quando você vai a Deus e espera uma resposta, Ele quer que você tenha um coração sincero para ouvi-lo e depois tomar a decisão correta. Ela vai suplantar os desejos egoístas. Ela vai propor uma tomada de decisão. Tomar uma decisão. Porque o que Deus faz, só Ele faz. Mas existem coisas que você precisa fazer e eu preciso fazer. Nós precisamos tomar uma decisão. E por último, como nós vimos, ela vai estabelecer um padrão de existência. Não é uma relação só de me dá isso, Deus. A relação que as pessoas estão fazendo com Deus é uma relação de pedir e receber alguma coisa. Mas nós estamos vendo aqui que a coisa é mais profunda. Ela toca lá no coração. Nós queremos a resposta divina ou não? Nós queremos o que Deus tem para nós? Nós temos que considerar. Nós precisamos estar com os nossos corações abertos para aquilo que Ele tem a dizer. O assim diz o Senhor, que é o que ratificava, é que Deus estava falando mesmo. Um profeta no meio de vários profetas,
de vários reis, falando a vontade de Deus e tendo uma reação que não era aquilo que Deus queria. Quando você está ouvindo a voz de Deus hoje, qual é a sua reação? Qual o seu próximo passo? O que você vai fazer amanhã ou agora quando sair desse culto? Você vai comentar do futebol? Você vai falar de outra coisa? E você rapidamente vai esquecer o que Deus falou com você? Então, diante da resposta divina, nós precisamos tomar decisões. O próprio texto diz que nós temos um caminho de vida e um caminho de morte. Isto é, as nossas ações gerarão consequências, podem ser consequências abençoadoras ou não. E o caminho da obediência sempre é o caminho da bênção. Aquele caso, eles precisavam se render a um reino adversário, o poderoso babilônico, o reinado babilônico. Aquilo seria o caminho da vida, por incrível que pareça. Isso significa, meus irmãos, contextualizando, que às vezes o que Deus está mostrando para a gente, por mais estranho que no primeiro momento seja, se for o caminho de Deus, é o caminho da vida. Você não precisa se estranhar, nem pular. Porque se Deus está orientando, então nós vamos por ali. Vamos tomar a decisão, porque a decisão Deus não vai tomar por mim, Ele já está falando, por mais estranho que seja, eu vou seguir, porque é Deus que está me orientando. Amém? Então renda-se a Deus. E se você está ouvindo uma resposta hoje, uma direção, tome a decisão, faça a sua parte e viva para a glória do nome de Deus. Deus nos abençoe. Amém.